Boa noite a todos, graça e paz. Nós estamos falando direto dos estúdios de gravação da Igreja Batista Cristo para as Nações, em Belo Horizonte, Minas Gerais. Desejo a todos a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Bom, nós vamos trazer uma mensagem a respeito da condição para dar fruto. E essa mensagem, ela com certeza, ela vai falar bem forte ao coração de todos nós, e rogamos ao Eterno que você seja tocado pelo Espírito Santo ao ouvir essa mensagem, e que ela possa trabalhar no seu coração e possa te iluminar os caminhos para que você venha, ou para que todos nós venhamos a andar nas verdades da palavra de Deus. E eu gostaria de iniciar lendo um versículo que nós encontramos em Ezequiel, no capítulo 47 e versículo 12, que diz o seguinte: junto ao rio, à sua margem, de um e de outro lado, nascerá toda sorte de árvore que dá fruto para se comer. Não cairá sua folha, nem perecerá o seu fruto. Nos seus meses produzirá novos frutos, porque as suas águas saem do santuário. O seu fruto servirá de alimento e a sua folha de remédio. Queridos ouvintes da Palavra de Deus, nós estamos diante de um texto muito rico que nos fala da grandeza da Palavra de Deus exercida pelo Espírito do Senhor através da sua igreja. Nós contemplamos aqui nessa passagem, logo nesse versículo assim bem claro para nós, ele nos mostra que a igreja do Senhor Jesus, ela se apresenta como uma árvore frondosa às margens de um rio espiritual, da qual essa igreja, ela tem o compromisso, ela tem a responsabilidade de alimentar e de curar. Nesse versículo lido, nós vemos que a igreja, ela não sofre os problemas das estações do ano, porque ainda que seja inverno, outono ou primavera, as suas raízes estão irrigadas da água que foi do santuário, da água que foi do altar de Deus. E uma vez esta igreja, representada aqui no sentido espiritual por árvores plantadas junto à fonte das águas, essa igreja, ela diz que ela dá toda sorte de fruto para se comer. Toda sorte de fruto para se comer, ou seja, para alimentar. A igreja tem todos os dons espirituais necessários para que a humanidade seja alimentada pelo poder da palavra e pelo poder do Espírito Santo de Deus. Nesta introdução, eu gostaria, em primeiro lugar, de conscientizar
que, como igreja do Senhor, nós não podemos ser estéreis. Nós necessitamos estar em comunhão com os céus, em comunhão com o Senhor Jesus, em comunhão com a fonte da água da vida, para que possamos produzir frutos espirituais para alimentar as nações, porque esta é a missão da igreja e este é o desejo de Deus para a sua igreja. E como vemos aqui, no mesmo versículo, como já falei, que ela não está sujeita às estações, ou seja, o verão, o inverno, o outono, a primavera, porque aqui inicia dizendo que não cairá a sua folha e nem perecerá o seu fruto. Ou seja, está isento de praga, está isento do tempo, das estações, porque ela se alimenta de uma fonte espiritual. E meus queridos, amados ouvintes, esta é a missão da igreja do Senhor Jesus aqui na terra. A missão da igreja é alimentar os famintos. A missão da igreja é curar aqueles que estão enfermos, tanto enfermidade nas emoções, enfermidades na alma, enfermidades espirituais, por algum problema espiritual, ou enfermidade física, enfermidade no corpo. E nós vemos aqui que essa igreja frondosa, como as suas folhas não caem, elas servem também de abrigo. A igreja do Senhor Jesus, ela serve de abrigo para aqueles que buscam um refrigério espiritual. E aqui nós podemos ver que essa igreja maravilhosa, essa igreja da qual fala a Bíblia, para que ela venha se tornar realmente frutífera, para que ela venha realmente permanecer com as suas raízes, sendo alimentadas pela água, pelo manancial de águas que fluem do altar, pelo manancial de águas que flui do trono de Deus, é preciso que a igreja, que nós como igreja, venhamos tomar algumas decisões para podermos atender às necessidades conforme Ezequiel 47:2. Ou seja, alimentar, curar e abrigar aqueles que sofrem, aqueles que estão necessitados. Então, para isso, nós precisamos entender mais uma coisa. Para isso é preciso dar frutos. E para que uma espécie ela possa continuar, para que ela não entre em extinção, para que ela não venha a ser extinguida, ela precisa dar frutos. Tudo quanto não gerar fruto ou frutos, ele entra em extinção. Então, a igreja do Senhor Jesus precisa gerar frutos, ou seja, novas almas, novos discípulos, novas pessoas, aumentando cada dia mais esse exército de soldados, esses exércitos de Yeshua HaMashiach, de Jesus o Messias. E para isso é preciso algumas condições. Não se consegue uma igreja ou as pessoas que estão dentro de uma denominação, dentro de uma igreja, elas não conseguem crescer se elas estiverem fora de alguma das condições das quais nós iremos estudar agora, nós iremos citar agora. A primeira condição para que a igreja não venha a ser extinta, para que a igreja venha a dar fruto, ela precisa estar
em contato com a água da vida. No Salmo 1, versículo 3, a Bíblia faz a seguinte declaração, que essa pessoa que está em contato com a fonte da água da vida, ela será como uma árvore plantada junto ao ribeiro das águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, cujas folhas não caem, e tudo quanto ele faz prospera. Irmãos, amigos, ouvintes, nós precisamos sair do engano que está sendo pregado muitas vezes o engano da teoria da prosperidade. Deus, ele se alegra em abençoar o seu povo, mas as bênçãos, elas são decorrentes da obediência à palavra de Deus. Não faz parte da construção dessa mensagem, mas se você abrir a Bíblia e fizer um estudo sobre Deuteronômio 28, você vai perceber que todas as bênçãos, elas fluem decorrente da obediência. E as maldições também, elas ocorrem decorrente da desobediência à palavra de Deus. Ou seja, a condição para dar fruto, eu estar sendo alimentado pela palavra, obedecendo a palavra, vivendo a palavra de Deus. A partir do momento em que eu me coloco nessa situação, eu serei como uma árvore plantada junto ao ribeiro das águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, e tudo as folhas não caem, e tudo quanto fizer prospera. Veja que nós já vimos essa palavra muito idêntica lá em Ezequiel 12, que foi a leitura inicial, e aqui nós já estamos também vendo em outra passagem da Bíblia, no Salmo 1, que relata sobre a condição para dar fruto. Então, a primeira condição para dar fruto é estar em contato com a água da vida. Certa vez Jesus falou para aquela mulher lá no poço de Jacó. Ele disse para aquela mulher a qual ele estava pedindo água, e ela, como era samaritana, não se comunicavam bem com os judeus. Ela diz para Jesus: como é que você, sendo um judeu, me pede beber, sendo eu uma samaritana? E Jesus disse: ó mulher, se você conhecesse o dom de Deus, e conhecesse também, e soubesse quem é o que está falando contigo, você me pediria água, e eu te daria a água da vida. Então, é preciso estar em contato com essa água da vida para poder dar frutos, para não entrar em extinção, para poder crescer, para prosperar, porque a Bíblia diz que tudo que faz prospera. A segunda condição aqui que nós vemos dentro da sequência dessa mensagem para dar fruto é a receptividade espiritual, ou seja, é a maneira pela qual eu recebo a palavra que em mim, que está sendo pregada, que está sendo anunciada, ou que em mim foi implantada. É como eu recebo isso. E diante dessa situação, o Senhor fala lá em Mateus, no capítulo 13, versículo 23. Ele fala sobre 4 tipos de almas, 4 tipos de coração, 4 tipos de pessoas que recebem a palavra de Deus. É quando ele fala sobre a parábola do semeador. Essa parábola, ela identifica para nós as 4 condições, as 4 características de coração que recebem a palavra de Deus. A primeira, ele diz que uma pessoa, ele compara o ouvinte da palavra com aquele que semeia
ao semeador que semeou uma certa semente, e essa semente é a palavra de Deus, né, dentro do contexto da Bíblia, e ao semear esta semente, ela cai no meio do caminho. Outra parte da semente é semeada e ela cai em cima das pedras. Outra parte é semeada e cai no meio dos espinhos. E outra parte cai em um terreno bom. E aí Jesus explica essa maneira de receber a palavra. Porque para se dar frutos é preciso ter receptividade, receber a palavra. Porque muitas vezes a palavra de Deus é pregada, como diz, ela entra pelo ouvido, sai pelo outro, e a pessoa não deixa a palavra florescer. Assim é aquela semente que foi semeada e caiu no meio do caminho. Ou seja, diz o Senhor que as aves dos céus vieram e comeram. Ou seja, aquilo ali não eram as aves do céu, no sentido bíblico. Depois Jesus dá a explicação e diz que o maligno veio e arrebatou a palavra. Ou seja, a pessoa ouviu e fez como o provérbio popular, né, ouvido de mercador. Entrou e disse, isso não tem valor, isso não é para mim. A outra pessoa, o outro coração, a outra situação é aquele que recebe a palavra como uma semente que caiu em cima da pedra. Às vezes a pedra tá ali, né, tá rasa, tem pouca terra, pouca profundidade de terra, e a semente nasce rapidamente porque não estava bem coberta, e ali essa semente, ao nascer, ela logo perece também, porque ela não tem sustentação. Começa a crescer e ela cai, não tem água, não tem sustentação de raízes, porque estava em cima da pedra praticamente e não floresceu. Assim também são as pessoas que recebem a palavra de Deus, às vezes recebem com bastante alegria, com entusiasmo, mas é mais emoção do que conhecimento da palavra e convicção. Então, esse tipo de pessoa também não dá frutos. Não dá frutos. E a terceira condição da receptividade, ou seja, da maneira como eu recebo a palavra, como nós recebemos a palavra, é aquela semente que caiu no meio dos espinhos. Eu diria que hoje a maioria da igreja, das pessoas estão nessa situação. Porque atribulados, correndo de um lado para o outro, buscando sustento, buscando resolver problemas e sendo sufocado no dia a dia pelas coisas que acontecem em volta aqui neste mundo tão difícil, e com falta de segurança, falta de saúde, falta de educação, e tem que se trabalhar muito mais para se conviver, a corrupção alta no país. Então, tudo isso influencia o espírito do homem, a alma do homem, o entendimento do homem, o ser humano é influenciado para não produzir bons frutos porque está sendo sufocado. Então a igreja ela tem que olhar um pouco mais para cima, mais para o alto, porque se nós olharmos para as circunstâncias, nós estamos sendo sufocados por elas. E dentro dessa segunda condição ainda para dar frutos, nós podemos observar aqui, dentro dessa receptividade espiritual, aquela semente que caiu na terra boa. Mesmo essa semente tendo caído na terra boa, nós vemos, ou seja, aquele que está sendo alimentado, né, com a fonte da água da vida, ainda assim nós estamos na forma humana. Ainda assim, mesmo sendo alimentado por a nossa fonte de alimentação, venha do trono, venha do altar do Senhor, mas ainda como seres humanos, nós temos a nossa fragilidade. E nós vemos que o Senhor diz que ainda nessa condição, os frutos são produzidos 60 por 1, 30 por 1, 60 por 1 e 100 por 1, não é? Então, é necessário que nós venhamos entender que para dar frutos é preciso ter
uma receptividade espiritual dentro daquilo que possa produzir pelo menos 30 por 1, né? 30 por 1, 60 por 1, ou então 100, né? 100% produzir. Que seria o ideal para a igreja do Senhor Jesus. Mas nós podemos ver agora, dentro desse contexto, dentro dessa mensagem, uma outra situação da qual nós precisamos observar para que possamos dar frutos. E eu quero lembrar, né, vez por outra, dar uma lembrada da sequência do que nós estamos falando, que a primeira condição para darmos frutos é preciso estar em contato com a água da vida. A segunda condição para dar frutos é preciso ter uma recepção da palavra, a receptividade espiritual, receber a palavra. E a terceira condição para dar frutos, Jesus revela isso para nós em João, no capítulo 15, versículo 2, quando ele diz: todo ramo em mim que não dá fruto, ele corta, e todo o ramo que dá fruto, ele poda, para que produza mais fruto ainda. Ouvintes da palavra de Deus, amados ouvintes da palavra do Senhor, aqui entra uma passagem de extrema importância que muitas vezes nós não compreendemos, é a poda. A poda é algo que é necessário para que se produza frutos mais fortes, para que as ventanias da vida, ou seja, as tempestades da vida, as tribulações da vida não venham a nos virar de raízes para cima, não venham a nos derrubar. Então, muitas vezes nós estamos em situação da qual parece que já estamos grandes, da qual parece que estamos florescentes, da qual parece que estamos realmente robustos. A nossa copa muitas vezes se apresenta grande, e o Senhor olha para nós e vê o risco que nós estamos correndo, porque nós estamos muitas vezes cheios de si. Normalmente nós estamos cheios do eu, e nesse momento é o momento do risco, é o momento do perigo. Nesse momento poderá ser que a tribulação ou a tempestade da vida ela venha com ímpeto contra nós, como consideramos aqui uma árvore no jardim de Deus, e nessa tempestade, com essa copa grande, pode ser que nós não venhamos a resistir em pé e venhamos a cair. É por isso que o Senhor, ele poda, ele tira o excesso do eu, ele tira o excesso daquilo que verdadeiramente não nos traz crescimento espiritual. Ele tira o excesso daquilo que vai nos causar prejuízo. Ele tira aquilo que vai nos causar dano, aquilo que poderá até mesmo nos tornar pessoas insensíveis às coisas de Deus. Então, imagine só, se uma árvore pudesse falar, quando ela visse o jardineiro com aquele tesourão ou aquela máquina para parar os seus galhos, ela talvez olhasse ali para o jardineiro e pedisse: não faça isso comigo. E se ela pudesse correr, ela corria, porque ser podado normalmente traz algumas dores. Ser podado não é fácil. É por isso que muitas vezes os crentes, a igreja de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo,
O Senhor permite determinadas coisas, determinadas tribulações, determinadas lutas, determinados obstáculos que parecem ser intransponíveis, mas tudo isso é a tesoura de Deus aparando aqueles galhos que estão sobrando, aqueles galhos não frutíferos também, que estão causando apenas um peso, que estão causando apenas uma carga a mais. E o Senhor quer nos aliviar. Mas também dentro desse mesmo versículo, João capítulo 15, 2, nós vemos o risco que é ser infrutífero. Porque ele diz que todo ramo que em Cristo não dá fruto, ele corta. Enquanto ele cuida, o outro apenas ele poda. Podar é tirar um pedaço, não é tirar uma ponta. E cortar é tirar realmente do galho, é jogar fora, é tirar. E então nós precisamos tomar muito cuidado como igreja de Jesus. Como igreja do Senhor Jesus, nós precisamos nos lembrar do que foi lido no começo. Qual é a missão da igreja aqui na terra? A missão da igreja é, ao se alimentar da fonte, da água que emana do altar, ela adquire os dons espirituais para poder alimentar, para poder curar e também para abrigar os necessitados, aqueles que ainda não têm o conhecimento da palavra, e também para aqueles que fazem parte da comunidade do povo de Deus. Outra coisa, é o quarto ponto, pelo qual é necessário a igreja viver e andar, observar, para que possa dar frutos. Como já disse, Deus, ele não tolera a falta de fruto. Nós vamos ver isso, inclusive, comprovar dentro da palavra a gravidade que é isso. Então, aqui a quarta condição para que a igreja venha dar fruto é a permanência em Cristo. Tem muitas pessoas que são muito oscilantes. Um dia está firme com o Senhor, outro dia está murmurando. Um dia tem esperança que as suas dificuldades serão resolvidas mediante a fé em Cristo, outros dias ela não acredita mais. Então, para que a igreja venha a dar fruto, é preciso permanecer em Cristo. Ainda em João, no capítulo 15, versículo 5, Jesus faz uma declaração sobre esta verdade. Quando ele diz: eu sou a videira, vós sois os ramos. Se alguém permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Tem muita gente querendo realizar muitas coisas sem Jesus, sem a vontade de Deus. E tenta, e muitas vezes se decepciona, porque aquilo, eu estou falando principalmente dos cristãos, porque aquilo não era a vontade de Deus para a sua vida. Então, queridos, amados ouvintes desta palavra, Jesus se declara que é a videira e nós somos os ramos. Ou seja, não há ramo que continue vivo sem se alimentar da seiva que flui do caule, dos ramos mais grossos desta árvore da qual estamos enxertados a ela. Então, permanecer em Cristo. Permanecer significa ser uma pessoa constante. Uma pessoa que está em crescimento.
cada dia melhor, cada dia evoluindo, buscando alcançar um patamar mais alto, um conhecimento mais alto, uma intimidade maior, uma comunhão maior com Deus. E aqui nós vemos que é a quarta condição para que eu e você, para que nós como igreja de Yeshua, igreja de Jesus o Messias, Yeshua HaMashiach, possamos dar frutos para o reino de Deus. Porque senão entraremos em extinção. Tudo aquilo que não dá fruto entra em extinção. É o fruto do ventre, é o fruto da árvore, é o fruto do que for, precisa de semente para que possa produzir fruto para o reino de Deus. E aqui nós vemos em Mateus, no capítulo 3, versículo 10, algo muito grave, que nós não almejamos nem para nós e nem para ninguém, mas que é uma verdade que, se não for observada, poderemos entrar nessa situação. A falta de fruto, ela será alvo do juízo de Deus. A falta de fruto é algo que parece ser até imperdoável, embora nós saibamos que a Bíblia diz que só tem um pecado que não é perdoado, que é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Então, sabemos que todos serão, se houver arrependimento, e arrependimento é voltar-se para Deus, né? Arrependimento é deixar o pecado, deixar o erro e voltar-se para Deus, né? Esse é um arrependimento. Mas aqui, explicando essa passagem, Mateus capítulo 3, versículo 10, João Batista chega a clamar em alta voz ali para aquelas pessoas que o ouviam às margens do Jordão, ou por onde ele passava, e dizia: o machado já está posto à raiz das árvores, e toda árvore que não produz bom fruto será cortada e lançada no fogo. Queridos, dar fruto é obrigatório. Dar fruto é necessário para poder se manter como igreja do Senhor Jesus. E é algo que desperta a ira do Senhor. É algo que desaponta ao Senhor, né? Nós vemos aqui que o Senhor Jesus, em Lucas, no capítulo 13, versículo 6, certa vez, ele proferiu uma parábola dizendo que um certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha, e indo procurar fruto nela, não achou, e ele manda arrancar, manda tirar ela. Por que ela ocupa a esse lugar inutilmente? Por que ela ainda está por aqui? Mas ouve-se uma voz que, dentro do contexto espiritual aqui, sabes que era a voz de Deus, de Yeshua HaMashiach, a voz de Jesus Cristo, que dizia: Pai, vamos pelejar com ela mais um pouquinho, vamos adubá-la, vamos ver se ela, cuidar dela durante mais um ano, ver se ela produz fruto. Mas existia uma condição para ela permanecer. Embora ela tenha recebido essa oportunidade, de repente é a oportunidade que também você está recebendo agora, através dessa palavra. De repente, através dessa palavra, agora você está adquirindo um novo conhecimento da necessidade de ser adubado pelo Espírito Santo, de buscar a presença de Deus, de buscar o Espírito Santo de Deus. Porque é o Espírito Santo quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. E você poderá, nesse momento, se render ao Espírito Santo. De repente, a ordem até já foi dada a seu respeito. Porque ocupa a terra inutilmente? Arranca. Então, queridos, o resultado de não investir nos recursos da vida
na obra de Deus, ela desaponta o Senhor, porque o Senhor nos criou, nos formou para a glória do seu louvor e para realizarmos a sua obra aqui na terra e para proclamarmos o seu reino e para expandir o seu reino aqui na terra. É tanto que ele, na oração do Pai Nosso, ele cita essa passagem: venha a nós o teu reino. Nós precisamos, como igreja do Senhor, fazer com que o reino de Deus venha até nós. Então, aqui nós podemos, já caminhando para o final dessa mensagem, e falar para vocês que o mundo produz frutos ruins, frutos conforme estão escritos em Gálatas capítulo 5, versículo 19. Mas esses frutos são frutos abomináveis, frutos que são ervas, verdadeiras ervas daninhas, frutos esses que são chamados de obras da carne. São obras, na verdade não chega nem a ser um fruto, são obras da carne. E o apóstolo Paulo, escrevendo aos Gálatas, ele diz que elas são conhecidas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, ciúmes, iras, pelejas, dissensões, facções, invejas, bebedices, orgias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos preveni, que os que praticam tais coisas não herdarão o reino de Deus. Louvado e exaltado é o nome do Senhor. Mas olha, eu quero te dizer que se você está envolvido em algumas dessas práticas que são frutos do mal, são obras da carne, corra depressa. Corra depressa aos pés da cruz de Cristo. Corra depressa tomando uma decisão. Decisão essa de arrependimento. Arrependimento é deixar o erro e se voltar para Deus e praticar a verdade. Praticar o verdadeiro fruto do Espírito, que nós encontramos aqui também em Gálatas, no capítulo 5, e versículo 22, que diz: mas o fruto do Espírito é amor, paz, gozo, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio, e contra estas coisas não há lei. Então, eu espero que você tenha entendido que para dar frutos como igreja do Senhor é necessário estar sendo alimentado, as suas raízes estar em contato com a fonte da água da vida que emana do trono de Deus, que é Jesus Cristo, Yeshua, que é o Espírito Santo de Deus. É necessário, para se dar frutos, é necessário receber a palavra como a semente que caiu na terra boa. É preciso não deixar se envolver com as perturbações, com as tribulações do mundo, como aquela semente que caiu no meio dos espinhos. É preciso superar essas dificuldades. E ainda, para se dar frutos, é preciso deixar o eu, ou seja, é preciso diminuir a copa. É preciso aceitar a poda
de Deus. É preciso aceitar e entender que muitas vezes Deus está trabalhando, está nos podando, para que não venhamos na tempestade a nos encontrar de raízes para cima. É preciso, para dar fruto, permanecer em Cristo Jesus. E o fruto, ele pode ser um fruto relacionado à obra da carne, que nós já vimos em Gálatas, o relacionado realmente o verdadeiro fruto, que é o fruto do Espírito Santo. E que o Senhor esteja com cada um de vocês que estão ouvindo essa palavra, e que o Espírito do Senhor venha agora entrar nos vossos corações, nas vossas mentes, no vosso espírito, e venha convencer a cada um de nós, a cada um, do que verdadeiramente precisamos para podermos ser verdadeiros cristãos e verdadeira igreja. Igreja que acolhe, igreja que alimenta e igreja que cura, em nome do Senhor Jesus. Amém? E a paz de Cristo esteja com todos vocês.